Hoje vamos começar o vídeo com uma pergunta bem interessante. Você sabe classificar uma propriedade rural de acordo com o seu tamanho? Eu acho que sim, porque quem já está familiarizado com o meio rural está por dentro dos nomes e tamanhos de cada tipo. Mas aí eu te faço uma pergunta. Como você classificaria uma propriedade tão grande que é maior do que muitos países? Provavelmente fazenda, porque esse é o nome das grandes propriedades. Porém, na verdade, para definir uma propriedade que fica no interior da Austrália, seria bom que tivesse outro nome. Bom, por lá até existe, e essas propriedades gigantes são chamadas de station, que é o mesmo que estação em português. E se você reparou bem, eu falei que são chamadas, porque na Austrália é bem comum a existência de fazendas, ou melhor, estações tão grandes que são maiores que países. Esse é exatamente o caso da Any Creek Station, a maior fazenda de criação de gado do mundo. A propriedade tem mais de 23 mil quilômetros quadrados e é maior do que nada mais, nada menos que 37 países. E não estamos falando só de países pequenos, como o Vaticano ou Nauru, que são alguns dos menores países do mundo. A Any Creek Station é quase do mesmo tamanho da Bélgica e maior que países como El Salvador, Catar e Eslovênia. Para dar um exemplo caseiro, se a propriedade estivesse no Brasil, ela teria tamanho suficiente para ser um estado e estaria posicionada entre os estados de Alagoas e Sergipe na classificação por tamanho. Mas, afinal de contas, por que as fazendas na Austrália são tão grandes? Quantos funcionários são precisos para cuidar de tanta terra? E o mais importante, quantas cabeças de gado são criadas em tanto espaço? Eu vou te contar tudo em mais esse vídeo inacreditável. Mas antes, deixa pra gente aqui nos comentários se você gostaria de ser dono de uma fazenda desse tamanho ou se acha que seria muita dor de cabeça. Agora que você já escreveu, eu vou contar para você como é que se formaram tantas fazendas gigantes na Austrália. Mas para isso precisamos viajar no tempo e pela história. A Austrália é um dos maiores países do mundo, ocupando a 6ª posição entre os maiores. Isso ajuda a explicar um pouco, mas não muito, já que o Brasil é um pouco maior do que a Austrália e por aqui não temos fazendas tão grandes. Só para dar um exemplo, a fazenda Roncador, que é a maior do Brasil e que já fizemos um vídeo sobre ela, tem cerca de 150 mil hectares. Isso equivale a 1.500 quilômetros quadrados, o que significa que dentro da Any Creek Station cabem umas 15 fazendas Roncador. Como eu estava dizendo, a formação dessas grandes propriedades aconteceu há muito tempo, quando a Austrália estava sendo colonizada pela Inglaterra. O país foi descoberto pelo capitão James Cook em 1770 e a partir de então passou a ser uma colônia do Reino Unido. Inicialmente, a Austrália foi utilizada como uma prisão para onde os presos mais perigosos do Reino Unido eram enviados. Porém, pouco a pouco, tanto a população civil, geralmente ligada aos cuidados dos presos, quanto os próprios detentos, depois de cumprirem a pena, começaram a ocupar mais áreas do território. Desde o começo da colonização australiana, a criação de gado e ovelhas foi muito importante para a economia local. Com o crescimento da atividade, foi preciso encontrar mais terras e assim alguns criadores começaram a se aventurar para o interior do país. Estamos falando de mais ou menos 1850 e até esse momento a população local vivia só na parte litorânea do país. Como o interior da Austrália é praticamente um imenso deserto, não houve um interesse para ocupar essa parte para fazer cidades e levar populações para a região.
Até hoje, quase 200 anos depois, a esmagadora maioria dos australianos vive nas cidades perto do mar. Com tanta terra disponível, os fazendeiros começaram a se apropriar de grandes extensões para a criação de gado. Somente um deles, chamado Sydney Kidman, chegou a acumular mais de 220 mil quilômetros quadrados de terra. Esse homem, sozinho, era dono de quase 4% de todo o território da Austrália e suas terras somadas eram do tamanho do estado de Roraima. As propriedades ganharam o nome de estação, porque era assim que eles chamavam as casas que eram construídas para abrigar o proprietário e trabalhadores. Foi nessa época, mais precisamente em 1863, que a Annie Creek Station foi fundada. A propriedade teve vários donos, até parar nas mãos do todo-poderoso Sydney Kidman em 1935. Mesmo após a morte do fazendeiro, a grande propriedade ficou fazendo parte da empresa S. Kidman & Company até 2016, quando foi colocada à venda. Como não é todo dia que a maior fazenda do mundo está à venda, apareceram vários interessados, principalmente empresas chinesas. Mas no final das contas, tudo ficou em casa e a propriedade foi vendida por 16 milhões de dólares para a empresa australiana Williams Castle. Se pensarmos no tamanho todo da propriedade, o preço é uma pechincha, afinal de contas estamos falando de comprar uma área maior do que muitos países por aí. O grande problema que derruba o preço é a qualidade do solo. Como já contei, a região é um deserto, o que faz com que não tenha tanto pasto disponíveis para os animais. Isso leva à necessidade de ter muito espaço disponível para cada animal. Por isso, a criação de gado, tanto em Annie Creek quanto nas outras estações, é do tipo extensiva e não intensiva. Nessas condições, a fazenda, mesmo sendo gigantesca, comporta apenas 16 mil cabeças de gado. Novamente, precisamos fazer algumas comparações, porque pode parecer muito pretensioso da minha parte falar apenas 16 mil cabeças de gado. Mas calma que eu te explico, e acho que você vai me dar razão. A Fazenda Conforto, que fica na cidade de Nova Crixás, em Goiás, por exemplo, mesmo com uma área muitas vezes menor, já registrou mais de 150 mil animais confinados. Acho que agora consegui me explicar, então vamos seguir para conhecer mais dessa fazenda, que é do tamanho de um país. A propriedade fica na parte sul do país, no estado da Austrália Meridional. Dentro da fazenda existem instalações adequadas para os funcionários. Com esse tamanho todo, os empregados precisam morar na própria fazenda, porque ir e voltar todos os dias é praticamente impossível. Até existe uma cidade bem perto que se chama William Creek. Só que é quase como se não existisse, porque essa cidade possui apenas 10 habitantes. Apesar de não ser lá essas coisas todas, é lá onde é possível encontrar combustível e alguns outros objetos necessários para a sobrevivência. Esse pequeno vilarejo fica a apenas 15 minutos da sede. Para chegar até uma cidade realmente grande, com melhor estrutura, muitas vezes é preciso viajar mais de um dia de carro. Por isso, a vida dos trabalhadores é praticamente toda dentro da fazenda. Hoje, pelo menos, eles podem contar com sinal de televisão e até internet via satélite, mas fico imaginando como era a vida antigamente nesse isolamento todo. E não pense que existem tantas pessoas morando lá para tornar a vida agitada. Segundo o site da atual propriedade, poucos funcionários são necessários para fazer tudo girar. Com um gerente, 8 assistentes, um cozinheiro e um operador de planta, a fazenda funciona perfeitamente. Para dar conta de tanta terra e milhares de cabeças de gado criadas soltas, os trabalhadores contam com várias ajudas. Os peões modernos utilizam motos para conduzir o gado, mas isso é só um detalhe. Outro recurso muito utilizado para tocar os animais é o helicóptero. Nós já falamos em outros vídeos aqui do canal sobre os cowboys do ar
e como as características do país obrigaram a soluções radicais, como a utilização de helicópteros e aviões no manejo de gado. Na Annie Creek Station não é diferente, e as aeronaves são muito utilizadas para essas situações. Eu nunca imaginei que era possível controlar uma região tão grande com apenas algumas pessoas, mas agora, sabendo desses detalhes, já consigo entender como eles fazem. Os desafios são tão imensos quanto as propriedades. Segundo alguns relatos, um piloto de helicóptero que trabalha em uma estação pode chegar a percorrer 1.000 quilômetros todos os dias. Já imaginou? É praticamente uma viagem do Rio de Janeiro até Brasília todo santo dia. E com muito mais riscos, porque nesse caso, os pilotos precisam voar muito próximo ao solo, o que aumenta as chances de um acidente. É bem comum vermos imagens pela internet desses pilotos chegando muito próximo do chão e fazendo manobras de tirar o fôlego. Se você, assim como eu, estiver achando muito trabalho criar gado nessas condições, espere só para ver como eles fazem para transportar os animais até os clientes finais. Por serem regiões muito remotas, transportar o gado em caminhões convencionais poderia custar uma fortuna. Por isso, na Austrália foram inventados os road trains, ou trens rodoviários no nosso bom e velho português. Como o próprio nome já deixa claro, é um caminhão que puxa vários semi-reboques. Essa invenção, que apareceu lá pela década de 1950, permitiu não só transportar o gado das propriedades isoladas no interior do país para as regiões habitadas, como também levar materiais e insumos com preços melhores. Como você acha que chega combustível, comida e outros itens essenciais para o funcionamento das estações? Exatamente, através desses caminhões que podem ultrapassar 50 metros de comprimento. O gado que é produzido no Outback, que é como é chamada essa região desértica no interior australiano, muitas vezes é levado para destinos que estão a mais de 1.000 quilômetros de distância do local onde foram criados. Uma viagem longa, cansativa e muitas vezes não termina quando os animais desembarcam dos caminhões. Isso porque a Austrália é um grande exportador de animais vivos. Todos os anos, milhares de animais são embarcados vivos para destinos tão diferentes quanto China e Indonésia. A exportação de animais vivos, apesar de gerar muitas críticas, é feita por alguns motivos, entre eles a necessidade de complementar a engorda e também o método do abate. O gado australiano, que é enviado vivo para a Indonésia, é um bom exemplo. Em muitas estações do Outback, não existe pasto suficiente para os animais atingirem o peso ideal. Por isso, eles viajam em navios até a Indonésia, onde ficam um período em confinamento para ganharem o peso necessário e depois são abatidos, seguindo as normas de abate animal do islamismo. Apesar do transporte de animais vivos entre países ser feito na maioria das vezes por meio de navios, em algumas ocasiões os bois e vacas foram enviados de avião. Toda essa dificuldade, seja na criação ou no transporte, acabam sendo recompensadas de alguma forma. A pecuária é um importante setor para a economia australiana e gera muitos empregos pelo país. Somente com a exportação de gado ou da carne, o país fatura mais de 1,6 bilhão de dólares anualmente. Isso seria impossível se não fossem as grandes estações, como a de Annie Creek que conhecemos hoje, e que apesar de ser maior do que muitos países, precisa de apenas uma dezena de pessoas para funcionar perfeitamente. Você já sabia da existência de propriedades tão grandes? E mesmo sabendo de tudo o que contamos, gostaria de ser dono de uma propriedade dessas? Conta pra mim aí nos comentários. Para você que assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e te esperamos no próximo vídeo.